A definição de clipping, segundo o dicionário Michaelis, pode ser atividade que consiste em organizar e fornecer recortes de jornais e revistas sobre determinado assunto, ou o resumo das notícias mais importantes impressas ou eletrônicas. Meu nome é Alex e esse é o Clipping Coreia, o quadro do KyopoCast, onde analisamos, junto com um especialista, como e por que a palavra Coreia entrou nas pautas das redações no último mês. É comum nos meses de junho e julho os telejornais divulgarem várias notícias sobre os danos que os balões causam, né? A soltura de balões é proibida desde 1998 e as penas podem chegar até 3 anos de prisão. Recentemente, inclusive, teve uma matéria no Fantástico onde mostra todos os danos que um balão que foi solto no interior de São Paulo causou na Zona Leste, provocando apagões e arrastando até uma moto para cima de um poste. Mas, no dia 16 de julho de 2024, uma matéria sobre balões no Fantástico chamou a atenção, pois esses balões estavam sendo soltos nas Coreias. Isso mesmo, nas Coreias, tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte. Quem fez a matéria foi o jornalista Álvaro Pereira Júnior, que em 2019 concorreu ao Emmy, na categoria Atualidades, com um especial sobre a Coreia do Norte, que foi transmitido no Fantástico. O link para essas duas matérias você encontra aqui na descrição desse vídeo, desse episódio, e para poder conversar sobre essa matéria, a gente convidou o Bruno, que faz parte do 21º Conselho de Unificação Pacífica. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui. Seja bem-vindo ao Clipping Coreia. Obrigado, Alex. E aí, pessoal, tudo bom? Vocês devem estar surpresos, quer dizer que o Bruno de dia é arquiteto e de noite ele combate a guerra entre as Coreias de forma pacífica. É isso, Bruno? É por aí, é por aí. É por aí? Você quer explicar pra gente o que quer dizer 21º Conselho de Unificação Pacífica e por que você faz parte dele? Esse conselho é um conselho que existe no mundo inteiro, que é vinculado à Coreia do Sul. É um conselho consultivo de todos os cidadãos da diáspora coreana. Afinal de contas, todo mundo tem uma história em relação à Coreia do Sul e em relação à Coreia do Norte. É uma história muito recente, então todo mundo tem sentimentos em relação a isso. E esse conselho aqui no Brasil, eu comecei a fazer parte desse ano um pouco por interesse não só histórico das origens, afinal de contas, meus 4 avós são da Coreia do Norte, mas eu também tenho interesse em relação à Coreia do Norte do ponto de vista de arquitetura e urbanismo também, porque a arquitetura que eu pratico vem muito da arquitetura soviética, que vai ter um monte de gente que fala que é comunista e não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, grande parte da arquitetura grande parte da arquitetura que é feita hoje bebe da arquitetura soviética. Inclusive, a gente já comentou sobre isso em algum episódio de KyopoCast, agora eu não lembro se foi com o Jai ou se foi com você mesmo, né? De uma história engraçada, onde você, nos seus primeiros contatos com consulados, cônsules, foi quando mais ou menos essa história, você lembra? Faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos, né? Perguntando o que você... Você lembra da história? Para não distorcer, é melhor você contar. Era uma janta que o cônsul convidou alguns jovens coreanos brasileiros para jantar na casa dele. E aí, cônsul da Coreia do Sul. Da Coreia do Sul. Tá. E fez aquela rodada de apresentação, o que cada um gosta, por que tá aqui, quais são os seus interesses em relação à Coreia, né? E eu que era meio jeca, eu não tinha... Pra mim, a Coreia ainda estava unificada naquela janta. Não tava entendendo, não tinha caído a ficha, só fui cair a ficha depois, que eles estão numa situação de guerra. Eu falei, olha, eu tenho interesse bastante grande pelo urbanismo da Coreia do Norte. Estudei bastante, porque minha faculdade isso e aquilo, tal. Você já tinha se formado? Já tinha me formado. Em arquitetura? Em arquitetura. Ou tava me formando, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu falei que isso daí rolou um silêncio na mesa, porque as pessoas estavam, não, eu tenho interesse na parte econômica, quero um dia estudar lá, quero um dia trabalhar lá. Na Coreia do Norte? Não, na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. E de repente vem eu, o único na mesa que fala qualquer coisa de Coreia do Norte, né? Aí rolou aquele silêncio, todo mundo olhou pra mim, aí o cônsul olhou e falou, legal, próximo. E nunca mais chamei ele. E nunca mais fui chamado. É a grande doutrinação da USP, tá? Você não percebeu, mas a USP, ao fazer faculdade de arquitetura e urbanismo na USP, você estava se tornando um comunista. Né? Não, com certeza. Qualquer um que faz USP, certo? Com certeza, eu fiz minha carteirinha. A gente tá brincando, mas assim, é difícil a gente ver uma matéria sobre qualquer coisa que fala entre tensões entre a Coreia, que não vai acabar causando essa bipolaridade, né? Você concorda? Concordo bastante. Mas
vamos lá, para a gente voltar. Quem então, quando você fala que muita da nossa arquitetura hoje bebe de uma influência soviética, é porque quem tem hoje cimento queimado em casa é comunista, certo? Tem gente que acha que não, mas tá? Não, eu tô brincando, mas tem essa influência sim, porque o pós-guerra, aí tinha, logo depois do pós-guerra veio a Guerra Fria, tinha essa disputa entre os dois países, e isso tem, de alguma forma, ela se expressa em algum momento de forma estética, como cada um pensa os seus edifícios, e muitos dos arquitetos modernos, que hoje em dia são venerados e todo mundo aprendeu, de certa forma, com eles, bebem bastante das fontes soviéticas, que tinha a ver com fruição do espaço público, cozinhas compartilhadas, áreas compartilhadas dentro do mesmo edifício. Eram coisas que os soviéticos olhavam para isso como tanto uma forma de economia, de dinheiro, mas da construção no pós-guerra, mas por outros motivos, que hoje, de outra forma, está sendo utilizado em qualquer edifício, em qualquer lugar do mundo. Era um design de escassez, não? Uma arquitetura de escassez? Começou com uma arquitetura de escassez, essa estética do concreto ou do cimento aparente, digamos assim, né? Só que aí, com isso, foram explorando cada vez mais as formas, levando a parte técnica, os limites das forças aos próprios limites, né? Que acabou virando uma arquitetura mais sofisticada, mais cara, porque é o concreto aparente, mas ele levado à técnica ao limite. Então, as obras do Niemeyer, todas aquelas curvas, os vãos grandes do MASP, não é uma coisa barata, mas que a influência está lá. É o princípio, os primórdios do cos-pobre, não? Mas realmente, naquela época as pessoas não tinham dinheiro. Então, né, um estado, um continente pós-guerra, acho que era mais legítimo. Bom, e aí você nunca mais foi chamado para esses jantares no consulado, né? Por ter toda essa influência soviética na sua visão de mundo de arquitetura também. Mas te chamaram para fazer parte do 21º Conselho. É porque talvez eles não soubessem dessa história, eles não ouvem o Cupocast e acharam tudo bem botar um comunista aqui nesse 21º Conselho. Não, total, eu omiti que eu tava lá no PCO. Vamos fazer um disclaimer, assim, na internet não permite ironia, as pessoas não sabem interpretar ironias, vamos deixar bem claro, você é comunista? Aliás, existe comunista hoje em dia? Difícil dizer, eu não mergulho mais nas questões acadêmicas de posicionamento político, mas eu me considero de esquerda, centro-esquerda, vai. Tá. Eu olho o espectro político, as minhas bandeiras, as coisas que eu acredito, eu me considero uma pessoa de centro-esquerda, mas não me considero uma pessoa comunista. Não é uma pessoa extrema? Não. Tem um meme muito bom que eu vi esses dias, que é uma criança chorando assim, e aí o primeiro quadrinho ele é: pai, eu machuquei meu joelho. Aí o pai pergunta assim: você machucou qual joelho? De esquerda ou de extrema direita? Né? Como se só existisse, na verdade, extrema direita, não existe direita. E ao mesmo tempo, para quem faz parte do espectro da direita, acha que não existe esquerda, só extrema esquerda, né? E aí tem que ficar justificando que existe um centro-esquerda, uma centro-direita, um centro... Acho que é o lado que mais apanha de todos os lados, né? Hoje eu me considero, pelas bandeiras, eu me identifico mais perto de alguma social-democracia, alguma coisa assim, talvez um pouquinho mais para esquerda, depende da bandeira, mas é isso, né? Para quem é mais de esquerda, a gente é comunista safado, operário burguês, burguês, e para quem é de direita, acha que a gente é comunista, né? Ou socialista de iPhone. A gente precisou falar assim, todos esses rótulos, esses estereótipos que tem, assim, porque eu acho que vai ser um episódio que vai cair muitos julgamentos, mas a gente tá aqui para julgar, a gente tá aqui julgando uma matéria, inclusive o motivo da gente estar aqui hoje é para falar sobre essa matéria do Fantástico, né? Já saíram bastante no matérias sobre essa guerra de balões. Você lembra como você ficou sabendo dessa guerra? Batalha, aliás, nem é pra falar que é uma guerra de balões, né? Eu acho que a grande parte da mídia tá noticiando como crise dos balões. Crise dos balões. Que, na verdade, assim, quando eu olhei isso daí, eu falei... É matéria antiga? Porque isso daqui acontece desde sempre, né? Não é uma novidade. Enfim, acho que esse ano ganhou algum destaque especial. Como todo ano ganha algum destaque, assim como os foguetes, eu acho que a gente precisa falar... com mais clareza sobre isso, com menos extremismo também. Ou de repente os jornais estavam sem pauta, o que tem para falar? Opa, isso aqui acho que chama atenção, será que foi isso? Ou aquilo lá, a Coreia tá na moda, qualquer coisa que a gente puder falar sobre a Coreia vai gerar ibope? Não, acho que toda vez que tem um episódio parecido com esse, é noticiado. E eu acho que dessa vez teve algum elemento físico um pouco mais
palpável porque não ficou só no discurso. De fato, alguns objetos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul caíram um no país do outro e vice-versa, né? Então, cair um balão com bituca de cigarro e cocô perto do edifício do governo em Seul é realmente uma coisa que fica um pouco mais palpável. Parece que é um nível de tensão a mais do que ficava antes. Uhum. Então, você pode explicar, já que você começa falando assim, isso aqui parece uma matéria antiga, você pode explicar mais ou menos que guerra de balões são essas? Tá, essas guerras de balões, desde quando as duas Coreias se dividiram, né, e aí entra a Guerra Fria, existe essa guerra de balões dos dois lados, tanto da Coreia do Norte enviando para a Coreia do Sul e da Coreia do Sul enviando para a Coreia do Norte, que basicamente é uma guerra de propaganda dos dois lados. Então o pessoal fala, a Coreia do Norte está fazendo manifestos comunistas e mandando para o lado de lá, mas quando você pensa que a Coreia do Sul também manda pendrives USB com novelas coreanas ou com doces coreanos, isso também é uma forma de manifestação política. O pessoal acha que é só ajuda, não, mas isso daí tem uma mensagem política por trás também. E acho que o que virou notícia mais recentemente também é porque esses balões estão chegando até Seul, né? Eu tinha uma imagem de que os balões que a Coreia do Sul mandava para a Coreia do Norte, tipo, mal passava a barreira, do tipo, sabe, passou a fronteira, vai ser metralhado, vai ser incendiado, já vai cair, porque até quanto longe pode um balão ir, né? Mas eu vi até pessoas que eu conheço que moram na Coreia do Sul mostrando o balão no chão, perto da casa. Tipo, a polícia isolando a área porque o balão caiu. Óbvio que de bate-pronto não dá para saber se é só lixo, se tem uma arma química, alguma coisa assim. Então eles isolam a área para poder analisar o que é. E aquela coisa, né? É cocô, é esterco. E aí depois fazer essa limpeza, né? E acho que isso chamou a atenção. E aí também chamou a atenção porque nessa matéria do Fantástico específica que o Álvaro fez, né? A chamada é muito boa, né? É de esterco a BTS, a guerra entre balões. Porque como se a Coreia do Sul mandasse, vamos mandar o que nós temos de melhor aqui para tentar convencer eles de que o capitalismo, ou que a democracia, ou que a Coreia do Sul é boa. E aí nisso vai, se eu não me engano, tem gente que manda dinheiro, manda dólares, manda alimentos e manda também séries e músicas, né, K-pops e K-dramas para eles. Aí a Coreia do Norte recebe, nossa, eles estão jogando esse lixo aqui pra gente, vamos mandar nosso lixo de volta, e aí joga esterco de volta para lá. Mas você falou que isso sempre aconteceu, mas até onde eu pude pesquisar um pouco, na verdade teve uma pausa, chegou a parar de ter essa batalha e por ter retomado que deve ter virado notícia, não? Desde os anos 2000, né, que as duas Coreias começaram a ter encontros, ora de forma mais próxima, com a reunião de algumas famílias, ora entrava um governo que era mais identificado com direita e aí não se preocupava tanto com a questão da Coreia do Norte. Isso vem acontecendo ora com mais intensidade, ora com menos intensidade. Quando os dois países estão conversando mais, isso obviamente acontece menos. Mas esse negócio do balão, acho que tem dois aspectos que vale a pena falar para o pessoal, para dar uma perspectiva de como que isso daí é importante, de que a Coreia do Norte ela sempre parece um país muito distante, né? Porque a gente fica sabendo de pouca coisa, a informação é muito filtrada. Quando a informação vem, a gente sempre tem que desconfiar, porque eu tenho ouvido que quem geralmente noticia são os países que são inimigos da Coreia do Norte, que é os Estados Unidos e Coreia do Sul. Então a gente precisa entender quais são os interesses de cada um de falar o quê, né? Então, no caso dos balões, é muito importante as pessoas entenderem que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, as duas capitais são muito perto uma da outra, a ponto de você soltar um balão aqui e cair ali. Então, assim, isso demonstra como essa tensão, geograficamente, ela é muito concentrada, né? Então, outro dia eu vi uma matéria que se a Coreia do Norte resolvesse disparar o armamento que ele tem, não tem tempo de reação da Coreia do Sul, de tão perto que é. Então, acho que essa coisa que é até amadora, né, que é um balão de ar, você soltar aqui e cair lá, demonstra como os dois países eles estão numa tensão geográfica muito condensada e que as duas culturas, que agora são duas culturas diferentes da Coreia do Sul e a do Norte, geograficamente estão
muito perto, mas ao mesmo tempo muito distantes, né? Porque as duas culturas cada um caminha para um lado, né? Então esse daqui é o primeiro aspecto, esse aspecto geográfico. O segundo aspecto que eu acho interessante é como que uma coisa que parece inofensiva, jogar cocô daqui e jogar pendrive de lá, pode ganhar um destaque, uma repercussão tão grande, visto que tem outras guerras rolando. Tem a guerra na faixa de Gaza, tem a guerra na Ucrânia. Então, por que isso merece uma pauta? Eu acho que essas coisas são importantes. Esse contexto é importante de entender para não ficar parecendo que é uma guerra esquizofrênica de dois irmãos crianças. Ou briga de vizinhos. Briga de vizinhos, exatamente. E você consegue explicar por que vira notícia, então? Eu acho que tem... do ponto de vista histórico, é importante entender que eu acho que o conflito não resolvido da Coreia, que até hoje não está resolvido, né? São dois países em guerra. Eles são um resquício muito forte da Guerra Fria, que eu acho que hoje ela está se arrefecendo de novo com os conflitos dos Estados Unidos e China e Rússia, né? Essa dualidade do Ocidente versus o Oriente. E, de certa forma, eu acho que essa geopolítica que andou da Guerra Fria para cá, ela acaba se materializando de forma mais evidente no conflito das duas Coreias, porque, afinal de contas, lá tem todos esses interesses envolvidos, né? Tanto da parte dos Estados Unidos quanto da parte da China e da Rússia. E tem uma coisa importante, quem solta os balões da parte da Coreia do Sul não é o governo, né? São pessoas, são militantes talvez, não militares, mas militantes, muitos ex-refugiados da Coreia do Norte que soltam. E aí eu vi até de algumas pessoas, assim, pesquisando sobre a matéria, de que são ex-refugiados que têm hoje ONGs de acolhimento para desertores, né? E de propaganda anti-Coreia do Norte, que depende muito de doações. E aí, até onde eu sei, se não me engano, quando o Moon Jae-in foi presidente da Coreia do Sul, ele é um presidente mais ligado a um espectro mais de esquerda, ele proibiu, né, esse envio de balões. Tanto que o principal ativista, né, o principal militante desses balões, ele chegou a ser preso nessa época, porque na época do Moon Jae-in ele infringiu essa lei e começou a soltar balão, né? E aí as pessoas falam que esse balão, na verdade, o quanto ele realmente vai influenciar os norte-coreanos a se revoltarem contra o governo, que na verdade isso é só uma forma sensacionalista dele conseguir ganhar doações para que aí sim ele possa ter do que se alimentar, do que viver, né? Tipo, o hate gera ódio, o hate engaja, aliás, né? Não o hate da geral, o hate engaja, né? Você ouviu alguma coisa sobre isso também? Sim. Sobre os balões, eu acho importante falar que, principalmente nessa crise mais desse ano, né? Apesar de ser uma coisa que eu tenho uma perspectiva que é uma coisa contínua, não pontual, uma coisa que sempre existiu e de vez em quando tem mais ou menos. Dessa vez também, pelo que eu consegui ver, os primeiros balões foram enviados da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, com pendrive, com novelas, e era comum também mandar o Chocopai, que, quem não sabe, é um docinho coreano muito famoso na Coreia do Sul, como uma forma... E aí eu acho que tem várias coisas, né? Eu acho que tem gente que coloca conteúdo lá para falar mal do ditador. Eu vi que mostraram lá, colocaram uma linha genealógica que é um pouco obscura, assim, que não é muito claro, da linhagem da família Kim da Coreia do Norte. E eu acho que tem gente que manda dinheiro como assistência mesmo. Pô, eu tava lá, minha família continua lá, vim pra Coreia do Sul, eu quero ajudar o pessoal que tá lá. Mandam Bíblia também, tem aspecto religioso também. Então acho que tem um aspecto... Tem gente que coloca coisas lá com um aspecto de agressão e tem gente que coloca lá com um aspecto de assistência, né? E aí eu acho que em relação a essa questão da ONG fazer isso para ganhar visibilidade, ganhar dinheiro, doações para continuar existindo, tem que entender também que esse é o jogo dele também, né? Muitas vezes os relatos são de desertores da Coreia do Norte que vão para a Coreia do Sul, não se encaixam no sistema, não conseguem arranjar trabalho, não nada. Então eles... não sei se é o caso, mas pode ser que ele achou
o ativismo como um meio de vida. E aí a gente também precisa entender quais que os interesses aí também não são tão não é caridoso, não é tão como fala quando a pessoa faz Altruísta? Que os interesses não são só tão altruístas assim. A pessoa entrou num modo de vida que ela depende de fazer aquilo e aquilo vai se retroalimentando. Então, acho que a gente precisa ter também, não estou falando que está errado, mas a gente precisa também ter essas perspectivas dos interesses que estão envolvidos nessa coisa. E acho que também tem que entender que fica parecendo que um país está sendo agressivo enquanto o outro país está sendo caridoso, né? Porque a gente está falando de docinhos e novelas coreanas contra cocô e bituca de cigarro. A imagem é muito diferente, né? Mas eu acho que também precisa entender, e isso já foi declarado, acho que pela última presidente que está presa, quando ela colocou as caixas dos alto-falantes tocando K-pop, que aquilo é uma forma eficiente de guerra psicológica. Então acho que a gente precisa entender também que seja as novelas que parecem muito bonitinhas, elas têm alguma intenção por trás e elas podem ser entendidas como agressão na Coreia do Norte, tanto que o que a gente mais pega a história de refugiados, os livros deles, falando que eles viam os pendrives das novelas escondidos e que isso foi um dos motivos que fizeram eles a querer desertar, de ver que o outro país é melhor. Não estou falando que não seja, mas eu acho que também não dá para falar que isso não seja uma agressão. E até assim, e aí quando o Moon Jae-in ele acabou o mandato dele, né? E aí teve novas eleições na Coreia, e a Coreia tem uma peculiaridade no seu processo eleitoral de que não existe segundo turno, né? Então, o primeiro colocado pode ser o que tem maior rejeição, mas ao mesmo tempo talvez tenha maior engajamento, então ele tem, sei lá, 30% de votos. 70 pessoas não querem ele, mas 30% querem. E o segundo colocado tem 27%, o terceiro tem 25%, 24%, e vai dividindo, não importa. Quem ficou em primeiro lugar ganha. E o atual presidente é muito mais ligado à direita, né? E o atual presidente ele meio que fez vista grossa em relação a essa soltura de balões, por isso que esses ativistas se sentiram muito mais confortáveis agora a voltar a soltar os balões. E aí, como eles começaram a soltar os balões, a Coreia do Norte quis evitar jogando de voto lixo, só que o governo coreano não pode, ele mesmo de forma deliberada, jogar os balões, mas eles ligaram as caixas de som na fronteira para tocar BTS. E aí entra uma coisa muito engraçada. A palavra nem é engraçada, mas na verdade assim, é um desperdício, porque a Coreia do Norte, onde faz fronteira com o Sul, acho que é o lugar mais difícil de alguém para fugir da Coreia do Norte. E o lugar que é mais, talvez, fácil, né, o menos difícil, onde talvez é pouco possível você conseguir fugir da Coreia do Norte, é justamente no extremo norte, na fronteira com a China. Ou seja, esses balões vão tentar conscientizar pessoas que estão mais próximas à fronteira, que pode até chegar à capital, mas quem tem real condições de conseguir atravessar está lá no extremo norte. E dentro da Coreia do Norte também não é fácil você transitar de um polo para o outro. Então, em termos de conscientização, é realmente tentar enxugar gelo, você tentar conscientizar através de balões, né? Eu acho que, assim, e aí volta, né? Qual que é o interesse de cada um? Porque, que nem você tá falando, não é uma coisa muito efetiva. Um cara que tá perto da fronteira e receber um panfleto e falar, nossa, agora eu não gosto mais do regime, vou fugir. Ter que ir lá né, lá pro norte, escapar pela China, passar por não sei quantos países para conseguir chegar pra Coreia do Sul. É uma coisa que... Será que essa pessoa tá fazendo isso para ajudar ou para causar? Sabe? Porque se ela estivesse ajudando mesmo, tem um monte de gente que tá lá na fronteira da China acolhendo as pessoas que conseguem fugir da Coreia do Norte pelo rio, organizações religiosas, enfim. E geralmente quem foge são as pessoas que estão morando lá e que conhecem um pouco mais do mundo, porque tem muita gente que vai trabalhar na China, que tem esse trânsito até essas cidades de fronteira na China, e aí tem essa possibilidade, né? Nem é tanto essa pessoa que tá lá no sul, e que eu fico, eu tô lá, sou um trabalhador camponês, eu tô trabalhando perto da fronteira do norte, fico o dia inteiro tocando BTS, né? As armas que me perdoem, mas eu acho que acaba me causando, tipo assim, um certo
uma certa raiva do governo sul-coreano, né? Podia ser qualquer outra música que ficar repetindo lá no replay em volume alto, quem vai gostar, né? E aí isso também acho que você falou dessa questão do... Né, primeiro quem jogou foram os ativistas fugitivos da Coreia do Norte que mandaram os balões para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte respondeu com cocô e com bituca de cigarro, e aí virou uma questão de Estado, porque aí o presidente ele aproveitou para se usar isso daí para se vender um pouco do discurso e ganhar do, sou anticomunista, né? Ele se vendeu muito com esse discurso do anticomunismo. Então, pensando que todo político também tem seus interesses, será que ele está fazendo isso mesmo por algum benefício dos cidadãos da Coreia do Sul? Ou é uma coisa para ele se tirar vantagem dele, somente dele próprio, sabe? E na Coreia é muito mais difícil a gente fazer essa leitura, porque quando o Moon Jae-in, né, que era o presidente anterior, mais ligado à esquerda, consegue ter um encontro com o presidente da Coreia do Norte, quem intermediou isso, quem fez parte de tudo isso foi o Trump, que é todo taxado por todos como alguém de extrema direita nos Estados Unidos. Né? Como que se tivesse que ter um presidente mais contra o regime norte-coreano nos Estados Unidos, supostamente teria que ser o Trump. Mas ele quase só faltou ganhar um prêmio Nobel da Paz por ter juntado as duas Coreias. Né? É difícil fazer essas leituras, não? É difícil. Quem é muito extremista, né, acha que só existe a extrema esquerda e a extrema direita, dá um bug no cérebro. A pessoa não entende nada. Aí eles começam a ficar perdidos, que eu vi gente falando que o Trump precisava ganhar o Nobel da Paz por causa disso, pelo amor de Deus, assim, é uma coisa muito louca. É que talvez na nossa cabeça de não acontecer nada, já é muito, porque tá não acontecendo uma guerra, talvez. E aí a gente talvez fique já como é que fala? Se contentando com isso, só de não estar tendo mais guerra, de não estar tendo qualquer risco de guerra, não estar tendo lançamento de míssil para cá e para lá de testes, no máximo só alguns balões, tá ok, então. Mas isso daí é uma leitura que muita gente faz, né? O Kim Jong-un, que é o ditador atual, tava loucão, lançando foguete que nem louco, aí foi o Trump e amenizou. Gente, o que aconteceu não é isso, porque lançar foguete é segunda-feira para eles. Assim. Todo ano acontece a mesma coisa. Então, querendo ou não, as coisas iam se arrefecer. O negócio não escala desse jeito. E aí, em relação aos foguetes, também é importante, eu queria colocar no contexto, que as pessoas acham que os foguetes é uma coisa meio que deu na telha, assim, vou lançar um foguete hoje, o cara aperta um botão e sai um foguete lá para causar no mundo inteiro, né? Mas até onde eu vi, assim, a origem desses lançamentos de foguete tem um pouco a ver com os exercícios militares que os Estados Unidos e a Coreia do Sul fazem anualmente perto da fronteira. Então, a minha visão é que muitas vezes, não estou passando pano pro regime da Coreia do Norte, mas muitas vezes, se você noticia que o foguete foi lançado de novo, parece que o cara é louco. Mas quando você entende que isso pode ser uma reação aos exercícios militares que acontecem na fronteira todo ano, você fala, pô, se a gente não tá em guerra, então por que se a gente tá numa trégua, né? Por que vocês estão mostrando todas essas armas aqui na minha fronteira o tempo todo? E aí o cara reage com um foguete. Agora, quem atacou primeiro, acho que não é esse o caso, porque a guerra vem, esse ciclo vem desde muito tempo. Mas é como se fosse só vira notícia quando tem a reação do norte. É como se a gente fosse o sul, né? Que fica provocando. Né, fazendo exercício aqui e ali, aí o norte solta um míssil de teste, o norte solta um balão de volta, olha lá. Exatamente. É mais ou menos isso. Se contassem a história não a partir do lançamento do foguete, mas a partir dos exercícios militares, talvez a perspectiva que as pessoas teriam desses lançamentos seria outra. Ou então contasse a história, e aí fica uma crítica a essa reportagem do Fantástico, né? Se eles tivessem contado que essa guerra de balões voltou a acontecer a partir do momento que teve a troca do presidente, né, de sair um presidente de esquerda e entrou um presidente de direita, talvez ficasse mais fácil ainda de entender, né, o porquê que isso está acontecendo. E é engraçado quando você fala, um dos melhores, existem vários memes, né, do Kim Jong-un, e acho que o que eu mais gosto é um dos que ele tá com uma cara de assustado, assim, falando launch, né, tipo,
I said lunch. Não, falando, tipo, eu não mandei soltar um míssil, eu disse almoço, na verdade, né? Que a gente tem essa impressão de que eles estão soltando porque eu já acordei, preciso soltar 2 mísseis, aí depois eu tomo um café da manhã. Total. E aí eu acho que nisso que a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a como a informação chega aqui do outro lado do mundo, né? Porque da forma como a gente consome isso, fica parecendo que o cara é só loucão. Mas quando você coloca isso daqui dentro do contexto desde a queda da União Soviética, que eles perderam patrocínio e vê que a arma nuclear para eles é quase que a única coisa que eles têm para falar, a gente respeita a gente. Para ganhar alguma coisa. Para ganhar alguma coisa, você começa a entender um pouco melhor o cálculo político que está sendo feito lá. De novo, não estou passando pano pro regime, é uma ditadura, isso está errado. Mas eu acho que se a gente também não consegue colocar o contexto histórico na mesa, e quando a gente discute unificação e pacificação do negócio, para mim, a gente não está caminhando para uma pacificação, a gente está caminhando para uma ocupação. É a unificação nos termos do Sul, né? Uma unificação nos termos da Coreia do Sul e das influências dos Estados Unidos, que é óbvio que eles têm os interesses porque está na porta da China. Então é claro que eles querem ter influência lá porque eles conseguem ameaçar e barganhar mais lá na fronteira da China. Então eu acho que tudo isso daqui é bom a gente tirar os ânimos da mesa e tentar entender que não tem ninguém burro, não tem ninguém louco. Tá cada um tentando defender os seus próprios interesses, e acho que é só com isso que a gente consegue entender ou começar a pensar como de fato esse conflito poderia ser resolvido ou amenizado. O que eu gostaria de perguntar, né, dessa parte final do programa, que eu gostaria de levantar, era uma matéria que valia a pauta no Fantástico, 8 minutos. O Fantástico é um dos maiores programas da televisão. Óbvio que cada vez a televisão tem menos impacto cada vez mais, né? Porque as pessoas estão mais assistindo conteúdo de streaming, vendo coisas na internet, mas ainda é o grande programa da televisão que fura muita bolha, né? Que mostra para grande parte da população, né? E aí faz aquele recorte, São Paulo não é Brasil, né? É para o Brasil todo. Algumas coisas que a gente acha que é muito óbvio, mas que talvez para o Brasil todo não é. Era uma matéria para entrar no Fantástico. Como coreano brasileiro, qualquer coisa que apareça em relação às Coreias, é claro que a gente vai ser a favor. O que me incomoda um pouco é o recorte de ficar mostrando a Coreia do Norte como um país esquizofrênico, dominado por um cara maluco, sem contextualizar. Eu entendo que 8 minutos não dá para contar a história toda, mas que nem eu falei, se a história tivesse sido contada a partir dos exercícios militares, não a partir do lançamento dos foguetes, em outras matérias, e se fosse contado que são ativistas desertores da Coreia do Norte que estão enviando o material para a Coreia do Sul de tal e tal forma, eu acho que a gente poderia mudar um pouco essa perspectiva de um país centrado, avançado, que é a Coreia do Norte, em contraposição a um país maluco e pobre. Não é que não seja pobre, mas eu queria ter um pouco uma matéria que levasse a conscientização do público em geral sobre o conflito e não que ajudasse a estereotipar a Coreia do Norte como um país maluco, porque isso daí não leva a nada a não ser rejeição. E a verdade é que tem um monte de gente que tá lá e tá sofrendo. Acho que não dá para fazer clickbait em cima disso, né? Eu acho que se é para conversar de um jeito que quais poderiam ser os caminhos futuros que a gente poderia ter como mundo para tentar enxergar essa situação, porque eu acho que se a gente não coloca Estados Unidos, China e Rússia nessa história também, para contar a história das duas Coreias, realmente fica parecendo que a gente é maluco. E assim, eu coloco a gente porque eu me identifico como uma pessoa com ancestralidade norte-coreana, coreana como um todo, né? Então, eu fico ofendido bastante quando falam que lá só tem louco manipulado. Gente, não é isso. Eu particularmente não acho que é uma notícia
tão poderosa assim para virar notícia no Fantástico, e ele comete, na minha opinião, esse erro de não explicar que teve essa questão da troca do presidente para voltar essa guerra de balões. E eu acho que, assim, sempre quando eu vejo matérias brasileiras, assim... Porque hoje ele não é o primeiro, né? Já tem produção disso até em fanzines. De pessoas que foram para lá, na maior parte rola uma exotificação que me incomoda tanto quanto a gente comendo comida coreana e alguém fala assim, nossa, você come isso todo dia, sabe? Porque é um olhar... O que eu quero dizer é o seguinte, ele vai ter esse olhar fascinado pela Coreia do Norte, mas ele também vai ter esse olhar fascinado pela Coreia do Sul, porque é uma coisa totalmente diferente da cultura dele. E eu acho muito ruim, dentro de uma matéria, de uma coisa que é bastante séria, afinal de contas envolve bomba nuclear, ser contada com essa camada de exotificação em cima. Eu acho muito prejudicial para o espectador que está vendo isso, porque ele vai ter uma visão muito, não vou dizer enviesada, porque tudo tem viés, mas vai ter uma visão muito exotificada do país dos loucos. E isso é a coisa que eu menos quero, assim. E aí, voltando assim para a Coreia do Norte e sobre estereótipos também, uma coisa que eu acho que uma informação que sempre falta muito é que fica parecendo que a Coreia do Norte é um país isolado, não estou falando que não seja, tá? Mas um país isolado, extremamente pobre, porque o ditador ele fica roubando dinheiro só para ele. Comendo caviar. Mas a população passa fome. Assim, desde os anos 2000 não se fala das sanções também, né? Então, na minha visão, assim, a gente precisa falar da Coreia do Norte em como criar condições para que a Coreia do Norte esteja em pé de igualdade para começar a conversar sobre uma possível pacificação ou unificação, porque enquanto um país é muito mais prejudicado que o outro na geopolítica, a gente não está falando de unificação, a gente está falando de ocupação de um país pelo outro, né? Então, eu acho que ter que entrar ao máximo de informação possível, por exemplo, essa informação das sanções é uma coisa que pouca gente sabe. Acho que nos anos 2000 se falava bastante. Mas hoje pouca gente sabe que a Coreia do Norte, é claro que ela vacilou em vários acordos de controle nuclear, etc, etc. Mas a verdade é que eles também não têm como se erguer. É um país que não tem recursos naturais, que se industrializou muito em cima da onda da barganha com a União Soviética e com a China, mas que hoje não tem nada. E não tem nada porque também não consegue ter nada. Afinal de contas, é um país isolado e que se isolou e que também foi isolado. Então, existe uma coisa por trás disso que eu acho que é muito... que eu gostaria que esse fosse o foco principal da questão. Como que a Coreia do Norte se isolou e como ela foi isolada e como que a gente consegue melhorar essa questão, porque senão fica parecendo que a única culpa é do maluco, sabe? Porque não dá para falar que a Coreia está isolada porque ela está sob uma ditadura, porque tem várias outras ditaduras que existem várias outras ditaduras que não sofrem esses embargos econômicos, pelo contrário, são grandes parceiros dos Estados Unidos. O Oriente Médio tá cheio. Não é o único país que tem censura, na verdade muitos outros países têm censura também, né? Talvez acho que a única peculiaridade que realmente a Coreia do Norte tem em relação ao outro, eu tô chutando, é de que é uma ditadura... Dinastia. Que é uma dinastia, né? Que passa de pai para filha. Quase é uma monarquia. Sim. Mas também a Inglaterra também é uma monarquia. Entendeu? Então, assim... A gente dar argumentos de por que a Coreia está isolada, né? Porque a ditadura? Não, tem outras ditaduras que são ditaduras que não estão isoladas. Porque tem censura? Não, tem vários outros países que têm censura. Porque é comunista, gente. A China é rica. A China é o principal parceiro econômico do Brasil, por exemplo, e é comunista, né? Essas perguntas que acho que girariam uma matéria muito mais exótica, no sentido de ser diferente, tocar nesses assuntos, do que simplesmente chegar nos balões, né? Eu acho que seria muito mais rico e muito mais produtivo falar sobre isso. Mas equiparar o K-pop com...
A coisa é tão louca, né? Que quando a gente fala que de um lado tá batalhando tá usando o K-pop como arma e o outro lado tá usando o cocô como arma, isso daí já tem a imagem disso já é muito injusta. Já parece uma imagem muito injusta de como você tá vendendo essa matéria, de como você tá vendendo esse conflito para as outras pessoas. Já começa com o pé totalmente errado. Não é por aí. Certo. Um ótimo ponto, né? Bom, eu vou deixar aqui o link para as pessoas assistirem tanto a matéria sobre os balões e quanto essa matéria do Álvaro que concorreu ao Emmy sobre a Coreia do Norte, tá? Para vocês entenderem que realmente nesse especial sobre a Coreia do Norte no Emmy ele não faz nenhuma menção a a origem dessas sanções econômicas. Assim como também teve o polêmico vídeo, que a gente não precisa falar aqui porque não vai dar tempo, do Castanhari também, sobre a leitura que ele faz. O Castanhari, que é um dos maiores youtubers do Brasil, ele fez um vídeo também polêmico, para a comunidade principalmente, em relação à história da Guerra das Coreias, né? Que ele não chama ele nem chama de Guerra das Coreias, né? Ele chama como se fosse, acho que a Guerra da Coreia contra os Estados Unidos, alguma coisa assim. E que a gente fica difícil, né? A gente não tem uma coisa mais centrada, né? Então, sabe eu até tinha me preparado para perguntar logo no começo do episódio, assim, e aí, Bruno, eu vou fazer aquela pergunta que todo coreano faz para outro coreano no começo quando se conhece. Você é da Coreia do Norte ou do Sul? Né? Para tirar um pouco o sarro, né, dessas perguntas que a gente recebe, e aí responder assim, não, eu sou da Coreia do Centro, né? Eu vi outro dia o namorado da Thais Midori, né, que hoje também é um criador de conteúdo, ele faz um vídeo onde ele fala assim, eu sou da Coreia do Centro. Eu achei sensacional a resposta dele, entendeu? E tem gente que fica na dúvida, nossa, Coreia do Centro, existe a Coreia do Centro? Pô, existe, né? Tá bom? Mas só para terminar, assim, eu acho, para a população que não é coreana, né, não coloca a gente em dois extremos, né? Porque quando perguntam se você é da Coreia do Norte ou do Sul, é quase que a pessoa tá perguntando você é de esquerda ou você é comunista ou você é capitalista. E, gente, a gente é fruto de uma história. Não preciso escolher isso e eu não preciso dar essa resposta para você me julgar. Porque até ontem, né, nossos avós viviam numa Coreia unificada. Então, isso daqui... E isso acontece por conta dessa porcaria da exodificação. De um lado ser um capitalismo super frutífero e de outro falar que é um comunismo super pobre. Isso vende tão bem, mas é tão errado. Será que antigamente os alemães recebiam essa pergunta? Se é da Alemanha Oriental ou da Alemanha Ocidental? Boa pergunta, você já perguntou. Mas nunca tive essa curiosidade. Boa pergunta. Então tá, gente. Pessoal, vocês que têm amigos alemães, por favor, comecem a perguntar se a família dele é da Alemanha Ocidental ou da Alemanha Oriental, tá bom? Acho que a gente pode terminar assim, então, o nosso clipe. Muito obrigado pela sua participação, tá? E que torcemos aí para novas matérias, mas quem sabe dessa vez uma matéria sobre reunificação, sobre novas aberturas, sobre reencontro de famílias, né? Ou sobre New Jeans. Ou sobre New Jeans, tá? Você é New Jeans ou BTS, né? Você já se posicionou aqui. Eu sou Bunny. Então tá. Bom, eu não sou nenhum nem outro, eu sou da Coreia do Centro. Então tá bom. Muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos num próximo clipe. Valeu.